Oi, gente, de volta aos segurados empregados, né? Vamos respirar, ter calma, porque a gente vai devagar e sempre conversando sobre todas as possibilidades de enquadramento na categoria de empregado. Só fazendo uma revisão para articular com as aulas anteriores. O primeiro caso que a gente viu de segurado empregado foi aquele caso que tem, né, tudo em comum com a CLT. É alguém que presta serviço de forma subordinada, remunerada, de caráter não eventual. Então, presta serviço à empresa com essas características, não é verdade? A segunda situação é do menor aprendiz, que também é segurado empregado, não é isso? Tá? Nós vimos também que são enquadrados nessa categoria os empregados de conselhos, ordens, né? Aqueles conselhos de fiscalização de profissões, são segurados na categoria de empregados. Vimos também como enquadrados na categoria de segurados empregados os trabalhadores temporários, tá? Nos termos da Lei 6.019, se enquadram na categoria de segurados empregados. Também vimos que se trata de segurado empregado aquele que, enquanto empregado, está prestando serviço para uma agência ou sucursal de uma empresa com sede aqui no Brasil. A empresa tem a matriz no Brasil, criou uma sucursal no exterior e mandou esse brasileiro ou um estrangeiro domiciliado e contratado aqui trabalhar na sucursal lá no estrangeiro. Esses indivíduos são segurados na categoria de empregados, ok? Tá? Vimos também, tá, que quando eu tenho uma situação de brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar com uma empresa que tem sede no exterior, constituída sob as leis estrangeiras, mas lá nessa empresa, no exterior, a maioria do capital votante pertence a uma empresa criada sob as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, essa pessoa que foi trabalhar na empresa lá fora continua vinculada ao regime geral, é nosso segurado aqui do regime geral na categoria de empregado. Vimos, por outro lado, aquele caso, tá, de um brasileiro ou até de um estrangeiro domiciliado e contratado aqui, que vai trabalhar numa embaixada estrangeira, numa missão diplomática estrangeira, repartição consular, em órgãos a ela subordinados, tá? Trata-se, por exemplo, de uma daquelas embaixadas que são inúmeras lá na Avenida das Nações, em Brasília, ou dos vários consulados de países estrangeiros esparramados pelo Brasil afora. Então, nós temos aí um brasileiro trabalhando num consulado estrangeiro. Se ele for protegido por regime próprio do país a que pertence ao consulado, será excluído do regime geral. Mas se ele não for amparado por regime próprio de previdência, será assegurado do regime geral na categoria de empregado. Vimos também aquela situação de um brasileiro, tá, que trabalha para a União num organismo oficial internacional, do qual o Brasil seja membro efetivo. Esse brasileiro está lá fora do país, né? Pode ter sido até contratado lá fora, enfim, domiciliado lá fora. Por exemplo, trata-se de um brasileiro que em Nova York foi contratado pela União para trabalhar dentro da ONU, tá? Eu pergunto, tem previdência da ONU? Tem regime próprio americano, que é o país onde ele vive? Não tem? Vem para o regime geral enquanto segurado e empregado. Nós vamos, inclusive, nós já vimos também que é empregado de uma empresa que veio de fora do Brasil, recebe moeda estrangeira, está trabalhando aqui no Brasil. Se ele não for vinculado ao regime próprio do país de onde ele veio, tá? Ele vai ser segurado também do regime geral na categoria de empregado. Eu vou apresentar mais algumas situações. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos ver situações de pessoas que trabalham nas embaixadas brasileiras no estrangeiro, nos organismos oficiais brasileiros no exterior. Então, vamos examinar aqui. Primeiro caso, eu tenho aqui um brasileiro civil que presta serviços à União no exterior. Então, os serviços são prestados à União, no exterior, em organismo oficial brasileiro, são nas repartições governamentais, missões diplomáticas, repartições consulares brasileiras no exterior, tá? E esse brasileiro, lá domiciliado e contratado, está trabalhando na nossa embaixada, num país estrangeiro, né?
inclusive o auxiliar local de que trata essa Lei 11.440. E este auxiliar local, desde que em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. Então, aqui temos uma situação particular. Alguém que trabalha para as nossas embaixadas lá fora foi proibido de se filiar à Previdência do país de domicílio. Vai ser vinculado ao regime geral e enquadrado na categoria de empregado. Também temos aqui o auxiliar local de nacionalidade brasileira, tá? Desde que em razão de proibição legal não possa filiar-se ao sistema previdenciário local, tá? Então, essa situação aqui deste auxiliar local de nacionalidade brasileira, tá? Ela vai ter o mesmo tratamento dos auxiliares locais, tá? Certo? Que sejam proibidos de se filiar ao regime previdenciário local. Aqui, lembram, olha, brasileiro civil que presta serviços à União, tá? Em organismos oficiais brasileiros, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local. Então, aqui nós temos o auxiliar local, no item 11, temos o auxiliar local de nacionalidade brasileira também. Vamos conversar um pouquinho, depois a gente volta para cá. Então, o que nós temos aí? É o seguinte, tá? Eu tenho brasileiros civis que trabalham nas embaixadas brasileiras no exterior e que não são da carreira diplomática, que não são servidores com regime próprio. Esses são segurados do regime geral na categoria de empregados. Nesses organismos oficiais brasileiros no exterior, nós também encontramos as figuras dos auxiliares locais. Os auxiliares locais são pessoas contratadas para atender a necessidades da embaixada, conforme previsto aí nessa lei 11.440, tá? Também não são de carreira, tá? Diplomática, não são servidores com regime próprio, são pessoas domiciliadas no estrangeiro e que por necessidades, tá? Das nossas embaixadas vão trabalhar lá nas repartições, né? Nas missões diplomáticas brasileiras lá fora. Então, esses auxiliares locais, a pergunta a fazer é: são proibidos de se filiar à Previdência do país em que eles estão domiciliados? Não, não são proibidos. Então, eles não estão pagando a Previdência local porque não querem. Então, não tem nenhum vínculo com a Previdência brasileira. Agora, esses auxiliares locais, se proibidos de se vincular à Previdência do país de domicílio, eles serão vinculados ao regime geral na categoria de segurados empregados, ok? Tá? Então, temos aí um grupo de situações, de novo, aí no estrangeiro. Nós já vimos no estrangeiro quem? Vamos só revisar aqui. Tem um brasileiro que foi trabalhar numa sucursal de uma empresa com sede aqui no Brasil. A matriz é no Brasil, a sucursal é lá fora. Enquadramento, segurado empregado vinculado ao regime geral. Temos um cidadão, que pode até ser um estrangeiro domiciliado e contratado aqui, que foi trabalhar no exterior numa empresa cuja maioria do capital votante está nas mãos de uma empresa nossa aqui, sede no Brasil, constituída sob as nossas leis, tá? O que acontece? Regime geral na categoria de empregado. Temos um brasileiro trabalhando por uma embaixada estrangeira no Brasil. Se amparado por regime próprio, excluído do regime geral. Se não tiver regime próprio, regime geral como empregado. Temos um empregado que veio de fora, trazido por uma empresa. Se ele não tiver próprio na sua origem, regime geral na categoria de empregado, tá? Nós temos ainda, tá, situações de brasileiros que estão no estrangeiro. Por exemplo, um brasileiro está trabalhando para a União dentro da ONU, dentro de um organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Se tiver regime próprio, excluído do regime geral. Não tem próprio, passa a ser segurado do regime geral na categoria de empregado. E aqui nós vimos situações particulares de pessoas que estão trabalhando, exercendo suas atividades nas nossas embaixadas no estrangeiro, em organismos oficiais, repartições governamentais no estrangeiro. Tá? Se for um brasileiro civil, segurado empregado, mas se for um auxiliar local, só vem para o regime geral se proibido de se filiar à Previdência do país de domicílio. Vamos examinar o próximo, tá? Aqui nós vamos começar a falar dos servidores, tá? Então, o 13 aqui nós vamos falar
de servidor civil de titular de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal, incluídas suas autarquias e fundações de direito público, desde que nessa qualidade não esteja amparado por regime próprio. Então, isso aqui a gente já tinha conversado. Alguns tipos de servidores, como é o caso exclusivamente comissionados e contratados por prazo determinado para atender a excepcional interesse público, nem podem ser do regime próprio, tem que ser do regime geral. Mas servidores efetivos e militares, na medida em que o ente tenha criado regime próprio, eles são amparados pelo regime próprio e não pelo regime geral. Mas se eu tenho um titular de cargo efetivo ou militar em qualquer esfera que não esteja amparado por regime próprio, aí não tem jeito, ele virá para o regime geral na categoria de segurado empregado. De acordo? Tá? Então, aqui nós vamos, conversar aqui sobre servidores. Na sequência, que virá na próxima aula, vão aparecer os outros casos de servidores, tá? Nesse primeiro momento aí, é o titular de cargo efetivo ou militar. A gente sabe que, criado o regime próprio, eles estão amparados pelo próprio. Inexistente próprio que os ampare, regime geral. Em que categoria? Segurados empregados. Ah, mas eles não são seletistas. Sim, mas o segurado empregado não será sempre um empregado seletista. O segurado empregado pode ser o empregado seletista, como pode ser um servidor efetivo que não tem regime próprio. Quando a gente fala em segurado e empregado, no âmbito da legislação previdenciária, é um conceito particular. Eu não posso entender que se trata de um mero decalque, foi um copia e cola, eu não copiei apenas aquilo que está na CLT e coloquei na legislação previdenciária, tá? Existem delimitações particulares para o conceito de segurado empregado no âmbito da legislação previdenciária, tá? Certo? Então, não é a mesma coisa. Todo seletista é segurado empregado, mas eu não posso dizer que todo segurado empregado vai ser um empregado seletista. Por quê? Porque segurado empregado é uma categoria que abrange muito mais possibilidades do que apenas os seletistas, tá? Nós vamos ficar até aqui. Na próxima aula, nós continuaremos a conversar sobre servidores que vão ser enquadrados na categoria de segurados empregados, ok? Até lá, então.